convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta, e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, e se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, rezemos em nosso íntimo, pedindo ao Espírito Santo que abra nossa inteligência e nos faça acolher essa palavra e compreendê-la. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos hoje com Jesus diante de um tema tão importante para a vida de todos os povos, de todas as culturas, em todos os tempos da história humana: a oração. Que lugar a oração ocupa em nossa vida e que compreensão temos da oração? O que é ela para nós? Toda a herança do Antigo Testamento, toda a bagagem do povo de Israel no Antigo Testamento, depois tudo que brotou do Novo Testamento, e ainda passados os 2000 anos da história da igreja, que síntese faríamos hoje, para entender hoje, para os tempos de agora, a oração? O que é a oração? De vez em quando, acompanhando as pessoas na orientação espiritual, eu sempre pergunto o que elas rezam. O que você reza? Como reza?
Ora outras pessoas me entregam algumas orações, me dão a oração que rezam. Eu vou, pesquiso e depois faço as minhas observações. Esta oração que você reza, ela foi muito importante para um tempo da história. Ela é carregada de preocupações próprias de um tempo que não são as de hoje. É um tipo de reza que não traduz o que hoje a igreja ensina o que é a oração. Vamos lá? Pega no seu folheto, número 9, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1 até o 13. Tome aí, número 9 do seu folheto. Acompanhemos. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe, juntos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus estava rezando, termina de rezar, um dos discípulos chega e não fala dele, do método da oração dele, do conteúdo da oração dele, pede um pedido estranho: ensina-nos a rezar como João ensinou os discípulos dele. Na linguagem de hoje seria mais ou menos como nós padres escutamos constantemente: padre, por que o senhor não faz aqui o que alguém está fazendo na internet, na paróquia tal? O padre está ensinando tal e tal coisa. É porque está na moda, é porque está influenciando muita gente. Na internet, nas redes sociais, tem um padre, tem uma pessoa fazendo grande sucesso ensinando. Não pede a Jesus, ensina-nos a rezar, porque o Senhor estava em oração, e quando o Senhor volta da oração, o Senhor vem sempre transfigurado, completamente tocado pela intimidade do Senhor com o Pai. Não é uma observação a partir do que Jesus traz da oração dele. É uma motivação a partir dos boatos da rede. A reação de Jesus é pôr nos lábios dos discípulos e nos lábios nossos uma síntese. Ensinou o Pai Nosso, oração que às vezes repetimos tão mecanicamente, sem nenhuma noção do que estamos dizendo, absolutamente mecanicamente. Esse talvez seja um dos prejuízos das orações memorizadas. A gente passa a fazê-las no automático. Nada. São Bento dizia que a mente concorde com a voz, e nós poderíamos dizer que a mente, o coração, a voz e o corpo inteiro expressem na sua oração o que você está a dizer a Deus. Tem duas versões da oração do Pai Nosso predominantes: a de Mateus, que são 9 pedidos, e a de Lucas, que são 5 pedidos. Que o nome de Deus seja santificado. Vamos lá? Quando rezardes, Jesus respondeu: quando rezardes, dizei. Primeiro pedido: Pai, santificado seja o teu nome. Segundo pedido: venha o teu reino. Terceiro pedido: dá-nos a cada dia o pão que precisamos, de que precisamos. Quarto pedido: perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E o quinto pedido: e não nos deixes cair em tentação. Em Mateus se acrescenta: venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra e no céu. E em Mateus se acrescenta, depois de não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que é aquela oração que nós trazemos em nosso cotidiano. Estas palavras de Jesus, elas são impressas em nossa memória. É a primeira reza difícil que nós aprendemos quando crianças. Esta oração, ela imprime
em nossa mente e acompanha a nossa vida. Quantas pessoas dizem: eu fui cristão, eu fui católico, eu fui evangélico, hoje eu não sigo religião nenhuma, hoje eu não creio em Deus, mas dizem: mas de vez em quando eu rezo o Pai Nosso. É uma reza que nos acompanha até a morte, marca profundamente a nossa vida. Mas o que esta oração ensina de verdade? Primeiro, as palavras que Jesus oferece como conteúdo de oração aponta para a gente também o que nós somos. Nós falamos com Deus, mas pelo que nós falamos com Deus, nós descobrimos também quem nós somos. Proclamamos: Deus, santificado seja o teu nome, o Senhor é santo, o Senhor é perfeito, o Senhor é cheio de glória, de poder, de honra. E nós somos o que, Senhor? Nós chamamos o Senhor de Pai, nos identificamos como filhas e filhos do Senhor, e nós necessitamos da ajuda do Senhor, ajuda material e ajuda espiritual. Precisamos de pão, precisamos de perdão e precisamos de perseverança. É isso que pede o Pai Nosso. 3 dimensões fundamentais da vida cristã: as nossas necessidades, o pão de cada dia, as necessidades, a saúde, o sustento, as dificuldades que enfrentamos, sobretudo no relacionamento, os conflitos nos relacionamentos, a necessidade de perdão, e as dificuldades que enfrentamos em nossa vida pessoal, as tentações, as ameaças que constantemente vão e vêm e põem-nos em risco, em situação de risco. Portanto, rezar o Pai Nosso é apresentar a Deus sempre a necessidade, as dificuldades de relacionamento e as dificuldades nas provações e tentações cotidianas. A oração não muda Deus, ela muda a compreensão que nós temos de Deus. Naquela primeira leitura de Abraão conversando com Deus no livro do Gênesis, Abraão vai descobrindo quem é Deus. Senhor, e se houvesse 45, 30, 35, 20, 25, 10? É Abraão que descobre a medida do coração de Deus. Ele não muda a opinião de Deus, ele conhece a Deus. Na oração que a gente faz nesse salmo, pega aí o salmo comigo, 137. No seu folheto, queria que você visitasse para entender um pouco o número 7 do seu folheto. A segunda estrofe diz assim, versículo, achou aí? Olha o que a gente reza no salmo. Segunda estrofe: eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Porque fizestes muito mais que prometestes. Muito mais do que prometestes. Muito mais. De vez em quando eu vejo os ministérios de músicas cantar empolgado: o Senhor é Deus das promessas. Tem muitos hinos e cânticos da linha da renovação, do mundo evangélico, falando do poder das promessas de Deus. Já no Antigo Testamento, promessa é menos do que o feito de Deus. O que Ele fez por mim, por você, é muito mais do que prometeu. Sempre muito mais. Nós rezamos no finalzinho da segunda leitura, pegue comigo. Quem é Deus? Quando nós falamos com Deus, nós não nos aproximamos de um líder político
ou de um produto na vitrine que promete sucesso e felicidade para nós. Quando nós falamos com Deus, nós falamos com alguém que fez por nós mais do que prometeu. Não se confunde com os fazedores de promessas. Olha o final da segunda leitura da carta aos Colossenses, o versículo 14. O que ele fez por nós? Existia contra nós uma conta a ser paga, mas ele a cancelou apesar das obrigações legais e a eliminou pregando-a na cruz. Você pode imaginar, vocês que rezam o 7º dia dos entes queridos, rezar é isso, chegar diante da cruz e dizer: quando Jesus foi pregado na cruz, os processos que existiam contra mim também foram pregados na cruz, e também os meus processos foram cancelados. Apesar das obrigações legais que existiam, tudo que havia contra mim foi cancelado. Ele cancelou pregando na cruz. Ele faz por mim, Ele fez por nós, Ele fez por você muito mais do que prometeu no momento mais doloroso da sua entrega. Na cruz, Ele não se entregou sozinho. Ele entregou-se na cruz, mas na cruz Ele aceitou pregar também os processos que havia contra mim e contra você. Amém? Amém. Pode dar uma salva de palmas para Ele? Brada? Pode? Firma. Cuidado com o que você reza. Cuidado como você reza. Sua reza não é para ver se muda a opinião que Deus tem sobre você. Se Ele faz uma interferenciazinha e põe o seu processo na frente do processo dos outros, nessa justiça lenta que nós temos aí, não. Ele pega o seu processo, prega na cruz e cancela o que havia contra você. Presta atenção. Cuidado com o que você reza. Cuidado com o que sai do seu coração e dos seus lábios quando você dirige ao Senhor. Rezar é tomar consciência de uma realidade: Deus é bom. No Evangelho, volta ao Evangelho, depois de ensinar o Pai Nosso, versículo 5, e Jesus acrescentou: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e pedir ao amigo pão para ajudar outro amigo que chegou de viagem e esse amigo não quiser atender, peça. Ele vai ajudar, ele vai levantar-se ao menos por causa da impertinência. O amigo levanta para ficar livre de você. Aquele juiz iníquo que a viúva faz-me justiça, e o juiz iníquo não queria mudar de opinião, e ele muda com medo de que a viúva jogasse alguma coisa nele e machucasse a ele. Deus não é um juiz ou um amigo dormindo que tem preguiça de se, ainda não atendeu, ainda não realizou o seu sonho, porque ainda tem preguiça de levantar para te atender. Não. Aquele amigo muda por causa da impertinência. Deus, quando te atende porque Ele é perfeito e Ele é Deus. Pedi, procurai, batei. Pedi, procurai, batei. Quem pede, recebe. Quem procura, encontra. A quem bate, será aberto. A oração, ela mais torna você aberto à graça de Deus. Ela não é para mudar Deus. A oração transforma você em pessoa aberta, disponível para deixar Deus realizar o plano dele. No Evangelho, versículo 11: será que algum de vós que é pai, se um filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra?
Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Versículo 13, brada: ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Ora, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos. Imagine o Pai que é perfeito, que é bom eternamente, invariável na qualidade dele. Quando você reza consciente de que Deus é perfeito, puro, bom, e que você, apesar de cuidar dos seus filhos, apesar de rezar piedosamente, mas você carrega em você sempre limitações e fraquezas que te tornam uma pessoa má. Rezar te recorda as suas maldades e as suas necessidades de Deus? Ou rezar é só para lembrar Deus de que Ele ainda não fez a tarefa dele? Rezar é pôr-se nas mãos de Deus e dizer: Senhor, apesar de ter cuidado dos meus filhos de forma correta, dado peixe, dado ovo e não cobre e escorpião, apesar de ter rezado piedosamente, Senhor, eu tenho em mim realidades de maldades e de fraquezas que eu preciso do Senhor. Rezar é sempre contemplar a perfeição e grandeza de Deus, mas é sempre tomar consciência. E desculpe-me, irmã, irmão, quando você reza, você escuta a voz da sua consciência dizendo assim: você é mau. Você precisa deixar Deus curar a sua maldade. Rezar é escutar a própria consciência dizendo: eu sou mau, eu preciso deixar Deus curar-me de minhas maldades. Assim, quando você reza assim, você faz como o salmista. Olha a liberdade do salmista. Volta ao Salmo, o finalzinho do Salmo, versículo 8, que pode ser o final da nossa meditação dessa manhã. Quando você reza, você se põe na mão de Deus e diz assim: completai em mim a obra começada. Vamos? Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Portanto, rezar é fazer o quê? Rezar é se devolver para as mãos de Deus. É tirar você das mãos do mundo, das mãos dos seus desejos, das mãos das suas maldades. É tirar você das mãos das suas próprias limitações e fraquezas e dizer: não vou continuar me dando para aquilo que é mal em mim ou nos outros. Rezar é devolver-se para as mãos de Deus, é contemplar em você que você está nesse mundo e você é obra da mão de Deus. É Ele que começou você. Ele não vai deixar esta obra inacabada. Você é obra da mão dele. E se você tiver coragem de rezar como no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita na minha mente, no meu coração, nos meus afetos, seja feita na minha alma, no meu espírito, no meu corpo, a vontade do Senhor na terra, no céu. Que fique como a mão do Senhor pode fazer. Rezar é se devolver para as mãos de Deus e dizer: a obra do Senhor, ela vai ficar como o Senhor quer, não como eu quero, não como minha carne e meus vícios querem, não como minhas ambições e fraquezas me arrastam e me puxam. Amém. Quem sabe hoje
E a partir de hoje, quando você rezar o Pai Nosso, sobretudo na missa, você passe a rezá-lo de forma mais nobre, sabendo que pelos seus lábios passam as mesmas palavras que quem primeiro as pronunciou foi Jesus. E quando você rezar o Pai Nosso, você vai estar sempre dizendo a Deus: completa em mim a obra que a mão do Senhor começou. Venha, faça a vontade do Senhor na terra, no céu, na mente, no coração, no corpo. Que fique como o Senhor quer. Reina. Incline a sua cabeça. Diga ao Senhor: seja feita a vontade do Senhor. Completa em mim a obra que o Senhor começou. Realize em mim o que a mão do Senhor começou. Eu creio que eu sou obra das mãos do Senhor. Não sou obra minha, não sou obra do mundo, não sou obra das minhas ambições e maldades, mas sou obra do Senhor. Completa essa obra. Reze, fale assim com o Senhor. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus. Completa-me, Senhor, com teu Espírito. Completa-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Completa-me, Senhor, Completa-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. e minha alma reviverá. Fiquemos em pé. Para te adorar, para te louvar, completa-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar, Completa-me, Senhor. Jesus. Deixe a sua folha no banco. Estenda as suas mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, existia contra mim existia contra mim um processo um processo que me acusava, que me acusava, e o Senhor cancelou, e o Senhor cancelou, pregando na cruz pregando na cruz tudo que havia contra mim. tudo que havia contra mim. O Senhor cancelou, O Senhor cancelou, apagando com o seu sangue, apagando com o seu sangue, cancelando a minha dívida. cancelando a minha dívida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu hoje, hoje, diante da sua cruz, diante da sua cruz, quero devolver-me quero devolver-me para as suas mãos. para as suas mãos. Retoma em mim Retoma em mim o que a sua mão começou. o que a sua mão começou. Não permita, Senhor, Não permita, Senhor, que as minhas ambições, maldades e fraquezas, maldades e fraquezas, vícios e desvios, vícios e desvios, que nada em mim que nada em mim possa possa impedir impedir que a sua mão complete.
que a sua mão complete o que ela mesma começou. o que ela mesma começou. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Eu creio firmemente. Eu creio firmemente. Eu sou. Eu sou. Minha vida é Minha vida é obra da mão de Deus. obra da mão de Deus. E esta obra E esta obra será completada, será completada, perfeita, perfeita, como só Deus pode fazer. como só Deus pode fazer. Retoma, Senhor, Retoma, Senhor, hoje, hoje, agora, agora, esta obra. esta obra. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça, num tempo de silêncio, agradeça a Jesus por todo o bem que Ele fez, que Ele faz por você, muito mais do que prometeu. Agradeça.